Olá, queridos Pai do Senhor Jesus, com muita alegria estamos dando sequência ao nosso curso sobre a visão bíblica a respeito da nossa vida financeira. De que maneira nós devemos nos conduzir, de que forma devemos tomar nossas decisões diárias, como estabelecer um padrão de comportamento que reflita a visão de Deus para a nossa vida financeira. E eu tenho dito para vocês, durante esses encontros, deste curso que estamos fazendo, através desse espaço que estamos tendo aqui para compartilhar, eu tenho dito para vocês que dinheiro é um tema de alta definição espiritual, porque reflete valores e princípios de ordem espirituais que estão dentro do seu coração. Dinheiro, o tema finanças, não é um tema simplesmente de ordem humana, de ordem pessoal, de ordem individual. Pelo contrário, é um tema muito abrangente que envolve várias áreas de sua vida e, inclusive, a área espiritual, ela reflete dentro da sua forma de se conduzir na sua vida financeira. E a proposta que nós estamos fazendo a você durante esses dias é que você siga uma caminhada para ser uma pessoa que, de fato, possa refletir na sua conduta os ensinamentos bíblicos de como gerenciar, administrar, de como ser o organizador da sua vida financeira. Seguindo a sabedoria da palavra de Deus, você pode ter certeza, são conselhos, são orientações que são válidas e que fazem toda a diferença. Há um confronto inevitável entre a cultura que nós vivemos, a influência cultural, a influência dos padrões e comportamentos, seguindo o ego, seguindo o Deus do dinheiro, versus o padrão de comportamento que a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, nos orienta. É o conflito de senhorio. Ou é Mamon que é teu senhor, ou é Deus que é teu senhor. E isso se reflete na tua maneira de gerenciar toda a tua vida financeira. É esse alerta, esse cuidado que nós estamos tendo em compartilhar com você e lhe mostrando dia após dia como é que deve ser essa construção dessa relação. Já falamos nas aulas anteriores como você ser um ganhador diligente, a importância de você ter o seu trabalho e a forma de ganhar o seu dinheiro, os seus recursos. Falamos sobre isso. Falamos sobre contribuição generosa. Lembra disso? A maneira que você deve ter dentro do seu coração, a postura que você deve assumir dentro das suas atitudes a respeito da contribuição, ser generoso em suas contribuições. E hoje, agora, eu vou falar um pouco sobre a questão de você ser um sábio poupador, ser uma pessoa que aprende a economizar. E essa lição de aprender a economizar, ela é importante porque ela traz um balanço na sua conta diária, no seu planejamento financeiro da sua casa e de suas atividades. Eu até posso dizer para você, quem não planeja sofre duas vezes. Eu vou repetir essa frase para você pensar. É para você pensar. Quem não planeja sofre duas vezes. Sofre porque não planejou e sofre as consequências de não ter planejado. Então, você se martiriza porque, se eu tivesse pensado antes, se eu tivesse controlado o meu impulso, se eu tivesse segurado a minha onda, meu Deus do céu, se eu tivesse bebido um copo d'água gelada, né, em vez de simplesmente ir lá gastar aquilo que eu não podia gastar, meu Deus do céu, eu estaria na melhor situação, não é? Se você tivesse parado para planejar, você teria certamente feito essas ponderações. E se você tivesse colocado as coisas no ponta do lápis, tivesse ordenado suas despesas, escolhido suas prioridades, certamente também você estaria em outro patamar, em outra situação. Por isso, ser um sábio poupador é uma lição que temos que aprender. E é essa lição que eu quero tratar com você hoje. A pergunta que eu vou te fazer é: quem você tem se tornado na área da sua economia? Como é que você age quando se trata de economia? Algumas pessoas pensam que economizar é não gastar. E eu quero mudar esse conceito na sua cabeça. Economizar não quer dizer não gastar. E é mesmo? É. Economizar nunca quis dizer que não era para gastar. Economizar quer dizer que você está fazendo um gasto planejado.
Você não deixará de comprar o que precisa, de atender a necessidade que precisa, mas você vai agir de maneira planejada, organizada. Então você segura a onda agora, segura o impulso agora, poupa, e a melhor palavra para definir a atitude que você deve ter nisso é sabedoria, é ser sábio. Olha o que a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios, capítulo 21, 21 de Provérbios, versículo 20. Diz que o homem de bom senso economiza e tem sempre bastante em sua casa e comida para a sua família. Em Provérbios capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte, a respeito do comportamento da formiga, diz que no verão ela prepara o seu pão e na colheita ajunta o seu mantimento. Essa é uma atitude de ter sabedoria para poupar. Você economiza, na verdade, não é porque você não vai gastar, é porque você vai gastar de maneira planejada, de maneira prevista, de maneira direcionada para um alvo, para um fim. Você não economiza por economizar. Você economiza debaixo de um alvo, de um propósito, de algo que você vai adquirir ou suprir necessidade da sua casa, da sua família a nível futuro. Olha só, as Escrituras falam de duas coisas específicas sobre economizar. Uma coisa ele fala que é a atitude sábia de prover, você aprender a provisionar, ok? Essa atitude de aprender a provisionar é o que você tem que aprender na economia. Aqueles dois versículos que eu li para você fundamentam isso. Tanto Provérbios 21 e 20, como Provérbios 6 e 8. Você se antecipar e ir juntando para determinado fim. Como a formiga faz. No verão, ela junta para que no inverno ela possa ter condições de se alimentar. Essa atitude é uma atitude que representa disciplina, representa organização, representa que você não age por impulso, mas você age debaixo de um propósito, de um alvo. Então você provisiona. Essa é a primeira mentalidade que o sábio tem a respeito da economia. Economizar significa, portanto, acima de tudo, não é simplesmente você deixar de gastar, mas é você fazer de forma consciente uma provisão para um determinado fim. Uma coisa interessante, a segunda coisa que a Bíblia fala sobre economia, sobre provisão, sobre essas coisas, ela fala que é pecado acumular. Olha que coisa interessante. Lá em Lucas capítulo 12, versículo 16 ao versículo 21, conta a história daquele rico insensato que acumulou, e quando o Senhor perguntava para ele, dizia, louco, se hoje te pedir a tua alma, o que vai ser de tudo aquilo que você acumulou? Aí você pode estar dizendo agora, pronto, eu não entendi. É para provisionar ou não é para provisionar? E aí eu vou dizer, sim, é para provisionar. Mas acumular por acumular, não é a visão bíblica a respeito da economia. A economia dentro da visão bíblica é você agir com provisão e não com acumulação. Qual é a diferença? Vamos lá. Provisionar significa diferente, os conceitos são diferentes, ok? Uma coisa é provisionar, outra coisa é acumular. A Bíblia condena você a acumular, ok? É o texto que eu citei para vocês de Lucas capítulo 12, a parábola lá do homem rico, quando mostra essa relação desenfreada de juntar e que não está debaixo de um propósito. Mas vamos lá. Provisionar quer dizer colocar algum dinheiro à parte para alvos apropriados, alvos que estão debaixo de um propósito para você atender uma necessidade. Aposentadoria, educação, algo que você precisa adquirir para a sua casa, para a sua família. O nome disso é provisionar. Acumular é outra coisa. É continuar guardando algum dinheiro à parte, mesmo depois de ter alcançado o alvo. Mesmo depois que você chegou lá, ok, aí você continua acumulando. Essa atitude desenfreada, fora de propósito, você já supriu.
Você já atingiu o que era para atingir. E você continua numa atitude quase que, vamos dizer assim, intensa, como se não tivesse alcançado. Isso é acumular. Quando passa daquilo que você adquiriu como propósito. É isso que você tem que pensar hoje. A Bíblia nos recomenda evitar o acúmulo. Por quê? Precisamos entender que nossas tendências pecaminosas sempre vão nos levar à ideia da ganância, à ideia do dinheiro pelo dinheiro, à ideia de ter pelo ter. E dentro de uma visão de Deus para nossas vidas, esse caminho é extremamente perigoso. Lá em Timóteo, Paulo fala, recomendando a Timóteo, alertando a ele que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Veja bem, não é o dinheiro em si que configura esse mal. O mal configura quando o amor ao dinheiro passa a ser uma dedicação, passa a ser uma prioridade, e aí você se torna um acumulador. E acumular, ter por ter, não é a visão bíblica a respeito da tua vida financeira. Eu estou juntando aqui, para quê? Qual é o propósito? Qual é a intenção? Para onde vai? É o que você quer alcançar? É o que você quer ter? Não sei, eu estou só juntando por juntar. Aí você se torna mesquinho, se torna muquirana, se torna alguém que não tem prazer em ajudar, não tem satisfação em colaborar, não tem prazer em se contribuir, porque as motivações relacionadas a como você gasta o seu dinheiro estão totalmente, vamos dizer assim, misturadas com ideias contrárias ao projeto de Deus. Pense no seguinte: Deus te manda provisionar, Deus te incentiva a ser prudente, Deus te incentiva a ser econômico, juntar para um determinado fim, não gastar por gastar. Tudo isso Deus te incentiva, mas Ele não te incentiva a acumular. Aí não, aí você não tem respaldo bíblico para isso. O que você tem que pensar é o seguinte: para entender o que é que acontece com a gente nessa questão, você tem que compreender o seguinte: o que é que me motiva quando se trata de dinheiro? Vamos pensar comigo agora. O que é que motiva você quando se trata de dinheiro? Alguns são motivados pela liberdade. A liberdade de poder gastar, de poder usar como quiser. Alguns são motivados por isso. Outros são motivados pela sensação de segurança. As pessoas se sentem seguras, se sentem fortes, se sentem bem. Não, eu tenho dinheiro, eu estou bem. Eu tenho dinheiro, eu estou assegurado. Tanto que quando não tem, a intranquilidade toma. Outros é pelo poder. Você vê que as motivações são diferentes. Alguns querem liberdade, outros querem segurança, outros querem o poder. Eu posso fazer. Eu posso realizar. Então é motivado por essa sensação de poder. E outros são motivados pela atitude relacional, por poder ajudar o outro. Não é o poder pelo poder, é o amor, é a ideia de estar ajudando alguém, de poder proporcionar algo a alguém, à sua família, aos seus amigos, a uma causa. São vários motivos que podem estar incentivando a pessoa a fazer o que faz. Por isso, quando se trata de economia, economizar não é simplesmente provisionar. Economizar é entender que o motivo por que eu estou economizando, o motivo por que eu estou poupando, é um motivo de algo que eu desejo cumprir, algo que eu desejo suprir, e não simplesmente acumular. Acumular não tem respaldo da palavra de Deus. Quando você pensa sobre isso, sobre a ideia do acúmulo e como isso vai derrubando você, você vai pensando o quê? A pessoa que não desenvolve o hábito de economizar, ela vai ser pega de surpresa em muitas circunstâncias. Existem 3 tipos de economias que você pode fazer. Você pode fazer uma economia emergencial, você pode ter economia para uma coisa. Se alguma coisa acontecer agora com você, você precisa de um dinheiro a mais. Você economizou para isso? Não economizou? Então você vai ser pego de surpresa. Então você tem que ter um tipo de economia. Primeiro tipo de economia, economia emergencial. Economize para a emergência. Sempre tenha alguma coisa reservada para a emergência. Não entre nessa ideia maluca que você tem que gastar por gastar. E você ganhou 1.000, não, eu tenho que torrar os 1.000. Há uma pressão, eu já falei sobre isso nos dias anteriores do nosso curso.
Eu disse a vocês, há uma pressão muito grande para que você gaste, para que você gaste, para que você gaste. E eu estou te incentivando a você resistir a isso. Economize para as emergências. Tenha sempre um valor para alguma emergência. Vá juntando. Outro tipo de economia, economia para reposição de alguma coisa. Reposição de roupa, no final do ano, vai comprar roupa. Pronto, já tenho aqui, já estou economizando para aquela roupa que eu vou comprar. Eu estou agindo de maneira de provisionar. Você está entendendo? Tem uma razão para você fazer. Ok? Você também pode ter uma economia de longo prazo, para a sua aposentadoria, para o futuro da universidade do seu filho, para um futuro de um trabalho, de uma casa que você quer comprar para um parente seu. São coisas futuras, ou até mesmo sua própria casa. Então, você tem tanta economia de emergência, economia de reposição de coisas que você usa, é a geladeira, é o fogão, é a pintura da casa, você vai se organizando. São economias que você faz. E também economias a longo prazo. Se você economiza, gente, eu comecei a aprender a economizar, eu usei uma regrinha, olha, tem várias maneiras que você pode fazer isso. Eu comecei, a primeira lição que eu aprendi a economizar, eu tinha dificuldade de economizar. Talvez seja a mesma coisa que você passa agora, não sei, pode ser que você passe pela mesma situação que eu já passei, e por isso que eu falo com muita propriedade sobre isso, porque eu passei por essas situações. Eu passei por essa situação de ter que gastar por gastar, de ter que, o que entrava no meu salário era o que eu torrava, então ficava planejando as coisas em cima do que eu tinha. Tá bom? Eu não vou nem entrar em muito detalhe sobre isso, porque o próximo programa eu vou falar um pouquinho mais detalhado sobre isso. Então, hoje eu quero falar sobre esse incentivo a você a economizar, a ter uma postura de provedor, provisionar, e não uma postura de acumulador, que é guardar por guardar. Que aí você vai se tornar uma pessoa mesquinha, uma pessoa que vai ter as coisas, mas não usufrui daquilo que tem. E não é essa a ideia, nem 8 nem 80. Ok? Nem esbanjador e nem mesquinho. Nem muito para o mar, nem muito para a praia. Tem que equilibrar esse negócio. Então, para equilibrar esse negócio, você tem que ser um provisionador. Você tem que aprender a provisionar. Então, eu comecei, sabe como? Sabe como é que eu comecei? A educar o meu coração, a educar a minha mente para aprender a ser uma pessoa que provisionava. Eu comecei, toda segunda-feira, eu guardava R$10. Na segunda-feira eu guardava R$20. Na terceira segunda-feira eu guardava R$30. Na quarta segunda-feira eu guardava R$40. Eu somava isso no mês e eu deixava isso numa conta poupança. E eu comecei a provisionar isso para a emergência. Foi a minha primeira atitude. Eu vou economizar para uma situação de emergência. Aí comecei a trabalhar nisso. Depois eu comecei a trabalhar em cima de um propósito. Eu tenho que no final do ano comprar as roupas, eu tenho que ter o material dos meninos, da escola, do meu filho, eu tenho que ter isso, aquilo, outro. Eu gasto mais ou menos tanto para fazer tudo isso. Então fazer o seguinte, eu comecei a por mês tirar um pouquinho de cada mês para aquilo que ia acontecer lá na frente. Lá na frente. Economia de reposição. Ok? E depois eu comecei a economizar para a minha aposentadoria, pagando a minha previdência, pagando tudo bonitinho para o futuro, para lá na frente. E assim eu fui construindo a minha postura de economia. Isso não foi fácil para mim. Não foi fácil. Não estou aqui te jogando confete, não. Não foi fácil. Foi um processo difícil. E tinha hora que dava uma recaída, tinha uma hora que eu não conseguia, tinha mês que eu quebrava o propósito, mas eu fui educando, eu não desisti. Eu não desisti. Caí, escorregou, passou gelol, levanta de novo, vamos embora, até que hoje eu consigo ter uma postura de, para cada propósito que eu tenho estabelecido, eu consigo gerar a economia necessária. Eu vou fazer uma viagem com minha família no final do ano, por exemplo, eu já estou programando isso há mais tempo lá atrás. Eu não estou fazendo isso naquela data, naquele momento. Na verdade, ano que vem a gente pretende fazer uma viagem com a família. Pretende? Pronto, ano que vem eu viajo com a família. Como é que vai ser? Eu vou para tal lugar. Pronto, então quanto é que custa? Custa tanto. O que é que eu tenho que fazer? Tem que economizar tanto. Cada um com sua realidade. E é isso que você precisa compreender e é isso que você precisa entender. Gente, eu gosto de dizer
que quando se fala de usar o seu dinheiro, você precisa perguntar o seguinte: qual é a atitude correta que você deve ter para poder administrar seu dinheiro? Se você não tiver a atitude correta, você não vai saber economizar. Não vai saber economizar. Você vai ser um gastador. E vai gastar, e vai achar que isso é normal. E não é, pessoal, queridão, não é. Não é normal você viver um modelo de vida que torna o seu salário todo mês. Ah, pastor, mas eu ganho pouco. Aí eu vou dizer para vocês, de novo, a frase que eu venho dizendo nos programas anteriores. A questão não é quanto você ganha, a questão é como você administra o que você ganha. Como é que eu faço isso, pastor? Eu vou lhe dizer, a maneira de você encarar, as 4 formas de você encarar a gestão dos seus dinheiros é, primeiro, estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você tem? Segundo, quais são as dívidas que você tem? Terceiro, quais são as economias que você tem? E quarto, quais são as contribuições que você tem? O teu estilo de vida é que está determinando muita coisa daquilo que você vai contribuir, daquilo que você vai se endividar, daquilo que você vai economizar. Tudo está baseado no teu estilo de vida. Quando você assume um padrão de estilo de vida que não dá para ter, então você vai ter sempre débitos, dívidas, a mais do que deveria ter. Algumas dívidas são aceitáveis. Eu vou falar sobre isso em outro programa. Algumas dívidas são aceitáveis, mas tem outras dívidas que não dá para aceitar. São dívidas frutos de impulso e frutos de um estilo de vida incoerente com o seu patamar de salário. Você tem que aprender a desenvolver o estilo de vida coerente com aquilo que você tem. Ao fazer isso, meu amigo, a ordem espiritual que você deve fazer vai ser uma ordem coerente e não uma ordem incoerente. A cultura que nós vivemos hoje quer empurrar muita coisa para o teu estilo de vida que não era para estar aí. Aí você não consegue economizar. Aí você gasta além do que pode. E aí isso traz muito mal para você. Então, a lição de hoje para você é essa. Não vou me delongar. A lição de hoje para a sua vida é essa. Aprenda a desenvolver o hábito de economizar. Economize para um propósito. Economize ou para os seus estudos, economize em favor da sua família, algo para eles, algo da educação, economize em relação à sua aposentadoria, economize. Tem várias maneiras de você fazer tudo isso. Não tem uma só, não. Eu só estou te incentivando hoje a você ser um sábio poupador. É isso que eu quero incentivar você hoje. E para ser um sábio poupador, tem que aprender a economizar. Eu vou dar uma dica para você. Aquela placa que você tem lá na propaganda, dizendo para você, atenção, promoção hoje, o sapato está com 50% de desconto, você economiza 50%. Não é verdade. Não é verdade. O sapato que está por R$60 e agora estão botando na promoção por 40 e estão dizendo que você economiza 20, não é verdade. Na verdade, você gasta 40. Você gasta 40. Não houve economia nenhuma, você teve que gastar. Você teve que fazer. Então, não se deixe iludir pelas propagandas. Não se deixe iludir pelo apelo ao consumo. Não se deixe iludir por essa balança e essa barganha que muitas vezes quer levar você a ter um estilo de vida que não é para você ter. E quando você assume isso, gente, você acaba não aprendendo corretamente a visão que deve ser. E sabe qual é a visão que você deve ser? Que você deve ter? Você deve ganhar o seu dinheiro, trabalhar por ele, sim, trabalhar em favor do seu salário, da sua aquisição, da recompensa pelo seu trabalho, sim senhor, você deve trabalhar. Mas você deve aprender também a seguir uma ordem inversa à ordem da cultura tradicional que nós vivemos. A cultura tradicional quer empurrar primeiro o estilo para você, depois quer colocar dívidas para você, depois quer colocar economia e por último contribuição. Inverta essa polaridade. Quer economizar? Você quer economizar? Siga outra ordem. Sabe qual é a ordem que você deve seguir? Primeira coisa, seja um ganhador diligente. Falei sobre isso há alguns programas atrás. Ganhe de maneira diligente, determinada, consciente, dedicada, debaixo de propósito, o seu trabalho, o seu salário. Segundo,
aprenda a ser um contribuinte generoso. Aprenda o valor da contribuição. É muito bom você ter em tudo aquilo que você faz no seu dia a dia, do seu salário, ter valores que você separa para a contribuição. Depois, aprenda a economizar, juntar para um determinado fim, juntar para um determinado alvo. E aí, por último, você faz o gerenciamento de dívidas e aí você tem o seu estilo de vida. O seu estilo de vida vem por último e não primeiro, ok? Porque ele é um resultado de toda essa engenharia que você fez. Soube ganhar, soube ser generoso, soube economizar, administrou suas dívidas e aí, pá, você constrói o seu estilo de vida. Tá bom? Gente, por hoje é só. Não dá para seguir mais hoje. Mas eu quero só mais uma vez reforçar. Tem uma saída para você. Você pode mudar. A sua mente pode mudar. O seu comportamento pode mudar. Esse ensinamento desse curso são aulas, são 10 aulas. Nós estamos na 7ª aula agora. Só tem mais 8ª, 9ª e 10ª e terminou. São 10 aulas que nós estamos tratando com você. E o interesse é que você assuma uma nova postura e que isso seja bênção para sua casa, bênção para sua família, bênção para você e para todos que estão perto de você. Vamos orar? Deus amado, nesse dia, eu quero te pedir, Senhor, a tua ajuda. Te pedir a tua ajuda para todos nós, para que possamos, Senhor, ser pessoas que pensem na economia como provisão e não na economia como acumulação, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos um estilo de vida que seja um reflexo de como ganhamos nosso dinheiro, de como somos contribuintes generosos, de como economizamos, de como administramos nossas dívidas e aí sim, uma construção de um estilo de vida coerente e equilibrado e que te honre em todas as coisas e que o teu nome seja exaltado em tudo isso, porque através do bom testemunho nós poderemos sim glorificar o teu nome nessa terra. Obrigado. Obrigado por esse ensinamento, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua palavra que nos incentiva a mantermos esse equilíbrio, Senhor. Muito obrigado. E eu te peço que nos ajuda para que possamos fazer isso no nome de Jesus. Amém. Por hoje é só. Obrigado a você pela atenção. E o disciplinado sempre consegue. Seja disciplinado. Deus te abençoe. Pai do Senhor.